Senhor Deus, Pai querido, eu apresento, Pai, cada um dos teus filhos. E aqui, Senhor, neste momento agora, nós somos direcionados unicamente diante da tua misericórdia. Eu apresento, Pai, cada um deles diante do teu altar, Senhor. Aqueles que aqui estão presentes e aqueles que virão ou, Pai, estarão assistindo as gravações. Senhor, eu te peço a tua misericórdia, Senhor. E aqui nós que nos moveremos, Pai, já, desde já, em uma nova estação, construído em um novo mês, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, nos abençoa, alinha-nos conforme a tua vontade, o teu querer. Nós clamamos pelas tuas bênçãos neste tempo, Senhor. E diante das acelerações do Senhor, sejam elas movidas em cada um de nós, aqui pedindo, Senhor, proteção nas nossas famílias, pedindo proteção, Pai, unicamente sobre, Pai, cada um de nós, que sejamos, Senhor, guardados debaixo das tuas asas, assim como, Pai, nossas famílias, bens, trabalho, empreendimentos, sonhos, Pai, que haja proteção sobre nós, no nome poderoso de Yeshua. Amém. Gente, eu me antecipo com vocês hoje, oficialmente, para já, desde já, né, falarmos um pouco, né, sobre Nissan, sobre a estação primavera, mesmo dando a entender que nós temos, né, há 2 dias, mas eu vou me antecipar porque nós iremos fazer um mover, né, grandioso ligado ao que o Senhor tem nos direcionado. Então, nós iremos fazer, né, no momento em que iniciarmos oficialmente 12 ministrações, né, e elas serão discorridas dia após dia, né, então estaremos juntos 12 dias, né, aqueles que puderem, né, estarem conosco, e aqui nós iremos fazer, né, essa direção do Senhor. E eu quero desde já antecipar, por isso que eu estou aqui com vocês, né, para falar um pouco sobre o que é nessa estação primavera, né, que nós estamos praticamente há 2 dias, né, e também alinhado também essa questão, né, do mês espiritual, né, que é o primeiro mês bíblico, né, que vem trazendo com ele, né, um novo ano, né, ou seja, nós comemoramos o ano novo, né, Nissan, que se inicia, né, uma nova temporada, onde como bem observado, né, que muitos de nós aqui estamos, eu creio que acho que vocês já estão cambaleando, né, porque o inverno, né, o inverno é muito ataque, né, nas emoções, e aí muitos já correm, né, muitos nem fazem, né, o inverno, nem aparecem, e muitos que aparecem, que buscam, né, é pesado, porque ataca muito o emocional, não é fácil. O mover, né, da transição agora, né, onde nós saímos das escrituras de Leviatã e vamos nos mover, né, já em Azazel ou Nergal, né, entre outras deidades que trabalham, né, essa questão, né, da ira, né, da raiva, do ódio. Então, trabalhamos muito essa questão, né, em muitos dos nossos dias sobre a justiça própria, o orgulho, a soberba, né, a questão do vitimismo, do coitadismo, das injustiças, das indignações, né, de tudo que Leviatã fere, né, porque tem uma lista imensurável, né, e aí nós vamos parar, né, em Leviatã. Paramos em Leviatã e vamos nos mover em Azazel durante alguns dias, né? Sai de um e entra em outro não tão fácil, né, Nara? Ai, Jesus. E aí, essa questão, né? Ele vai se movendo, né? No medo,
na ira, né? Nas contendas, nos problemas, né? Então, imagine se nós não tivermos, né, estruturas da nossa vida onde que acabamos de sair de uma camada orgulhosa em que nós tínhamos, né, essa busca da humildade, da mansidão para entrar com essas capas para que com elas ainda, né, nós pudermos, né, ter essa proteção contra, né, o ataque da ira, né, a movimentação que também ataca os ouvidos, ataca os olhos, né, os olhos da ira, o ouvido que quando a gente, né, alguém está falando alguma coisa, né, faz aquele comichão, aquela irritabilidade, aquela birra, né, no ouvido e a gente não escuta, né? A gente diz que escuta, né? Já é ataque, né, gente? Então, imagine agora essa mudança de domínio agora, né? Que nós iremos, né, estar nos movimentando. E agora, não mais nos ares, né? Porque o inverno ele se movimenta nos ares, porque a águia, né? Ela é a águia voando, conforme a Bíblia fala, né? Na estação, né, do inverno. E agora vamos para a terra, vamos nos movimentar em batalhas terrestres, né? Ou seja, uma movimentação de territorial para, né, o dimensional. E aqui é o leão quem se movimenta, né? O leão da tribo de Judá. Ou é essa movimentação de estação, né? Aonde o ser, né, que se movimenta aqui, né, dos seres viventes, onde agora, né, se volta para o leão agora, diante dessa troca de estação espiritual onde estamos agora saindo do inverno e aí voltamos para a primavera. Isso mesmo, sob a bandeira do leão agora, em nome de Jesus. Né, Nara? Então, a primavera, né, é essa estação aonde os reis saem para a guerra. Gente, já vamos abrir, né, a nossa Bíblia em 2 Samuel. Gente, vocês compreendem que nessa dinâmica nós nos colocamos como reis e sacerdotes, né? Então, saímos para a guerra como reis e sacerdotes. 2 Samuel, deixa eu voltar aqui, capítulo 11. Aí eu fico imaginando, né? A galera deve estar recebendo as últimas pancadas de Leviatã e já vai para Azazel. Vamos lá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo Israel, que destruíram aos filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Gente, entendam, neste mês também tem os pontos positivos e também tem os negativos, né? Então, ao ponto de sabermos que é um tempo em que nós nos levantamos e não ficamos na inércia, não nos recuamos, não acuamos, não ficamos parados no tempo, né? Ou seja, nós batalhamos, né? E aí o que acontece? Davi fez o contrário. Esse texto é visível em que no ano, no momento, no exato momento em que os reis costumam, ele fez o contrário.
É momento para ir para a guerra. Davi ficou em casa. Aí eu pergunto a nós, qual é e qual tem sido agora, desde já, a nossa movimentação? Vamos recuar? Vamos retroceder por uma batalha ou outra batalha? Ocorrida em um momento passado ou um momento presente? Será que nós agora iremos por tudo aquilo que nós, né, venhamos enfrentar? Nós iremos como reis para a guerra? Ou nós ficaremos? E ao ficar, iremos apenas olhar, observar, e aí, na nossa inércia, na nossa mornidão, no nosso recuar, acabamos o quê? Pecando, desobedecendo ao Senhor. O que Davi fez? Se deitou com uma mulher que não devia se deitar. Entenda, não é alguém leigo. Davi conhecia, Davi sabia. Davi perguntou quem era, o que deixava de ser. Ele entendia. Ele entendia. Pera, é uma mulher casada. O que é que eu vou fazer ali? Ou seja, é um pecado. O que é que eu vou voltar para esse vômito? Pera, eu sempre sofri com essa questão. Agora que eu estou saindo, eu vou voltar. Eu vou recuar. Eu não vou avançar como rei. Eu vou, né, retornar. Lembrei de uma frase: vai ficar parado aí, boca aberta. É, vem isso. Aí é fisgado pelas trevas, né? Pelos anzóis das trevas. Igual peixe, né? Quando tá, né, com água parada, misericórdia, sem oxigênio. Aí vai, sobe para receber oxigênio, é fisgado, facinho, né? Então, tempo para sair para a guerra. E voltar com os despojos. É tempo de expandir território. É tempo de alargar as tendas. É tempo de. Lembra que nós estávamos no inverno? O inverno é tempo de quê? Planejamento. Pera, quais foram as questões que nós planejamos? Trabalhamos muitas questões no inverno. Agora é um tempo de nós executarmos tudo que é novo. Alda, as consequências foram terríveis para Davi. Sim, foram terríveis. Foram terríveis. Por quê, Alda? Esse é um tempo de batalha espiritual. Só que muitos foram chacoalhados por Leviatã. Muitos não entendem que era propósito. Muitos não entendem que era o que o Senhor estava espremendo também para arrancar o orgulho, para arrancar, né? Muitas das coisas que a pessoa não, às vezes não quer avançar. E aí a pessoa não quis avançar. E aí quando chega agora, quer jogar tudo para o ar e dizer que nada foi feito. Nada foi avançado, nada se avançou. Então é melhor ficar em casa. Para que igreja? Para que batalhar? Para que buscar despojos? Para que expandir território? Para que pensar em executar algo novo? É melhor jogar tudo pro ar e quero lá saber de igreja, quero lá saber de libertação, quero lá saber de nada. Cuidado com esses próprios dias, com esses próximos dias. E aqui eu não me refiro a isso como um causar de medo, né? Mas estejam vigilantes. Porque estamos prestes a fechar um ciclo
E a maneira como você fecha um ciclo, a maneira como você está nos seus sentimentos, a maneira como você está no seu interior, se a maneira como você muda esse ciclo, vai interferir no próximo. Espera, Senhor, eu estou muito triste, não faz sentido. Senhor Jesus, que desistência é essa? Que isolamento é esse? Que sofrimento é esse? Que recuo é esse? Eu era uma pessoa tão animado, tão, né, dinâmico, tão assim, tão assado. Aí quando é nesse contexto agora que eu preciso avançar, que eu preciso entender de ter os meus pés firmes na rocha, como um leão, como um rei, diante da autoridade, diante da patente que o Senhor, né, está se movendo sobre mim. Se eu não entender isso, vai interferir agora. Interfere totalmente agora. Porque nós estamos iniciando um tempo de avanço. A primavera é tempo de avanço. Ou seja, Rosh Kodesh, Nissan, tudo que é primeiro, tudo que muda em minha vida. A gente observa isso em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao 3, gente. Ó, que nós vamos trabalhar muito nessa essa questão desse versículo, né, que diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés e Arão, na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Então, nós iremos nos mover e, posteriormente, nós já temos a Páscoa. Primeiro mês, Páscoa. Então, tudo que é primeiro, é primazia, primícias, primogenitura, tudo se move aqui. Por isso que nós falamos sempre para vocês, essa questão, né, do bar mitzvah, quem vai, né, se mover nisso, quem quer se mover nisso, ou também na primogenitura, no resgate em si, ou nessa movimentação em tudo que é primeiro. Então, ao saber que é um momento de comemorar o que a gente, um ano novo, pois no hemisfério norte, né, é primavera. E ao saber que a gente fala sempre isso, né, mas temos que repetir que no relógio espiritual, que é Israel, nós nos movimentamos em Israel, lá, né, tá nessa movimentação da saída do inverno para a primavera. E aqui o que acontece? Nós nos baseamos biblicamente em Lucas, capítulo 21, do verso 29 ao 31, né, que diz em si: olhai para a figueira, né? Essa figueira, profeticamente, é Israel. É onde, diante da bússola e do relógio do Senhor, que nós observamos. E eu creio que vocês observam que, basicamente, o mundo todo, olhos, né? Tudo, né? É visível a Israel, a Jerusalém. Observem, né? Guerras, né? Essa movimentação toda é visível lá. Isso não é uma questão, né? De mera coincidência, e nada. É uma movimentação espiritual, gente. Então, observem bem profeticamente onde nós estamos aqui, como nós nos movimentamos aqui, nós aqui do ministério, nós de tempos e estações, e observem macro, como vai mudar a partir desses dias a dinâmica espiritual de Jerusalém, de Israel. Vocês vão entender
O que eu repito, ó, chega aqui, eu estou aqui, já mudou tudo a misericórdia, gente. Já, glória a Deus. Falando isso para vocês. Senti uma presença gigantesca aqui. E ocorre que tempo de reis irem para a guerra. Primavera é início das coisas. É começo. É onde nós temos que guerrear para conquistar novos territórios. E tempo, porque por mais que nós não conseguimos ver todo esse gerar que o Senhor está fazendo, mas é tempo de assegurar o que nós conquistamos. Tudo. Então, entenda, lute pelas suas sementes. Nós não podemos perder esse momento, gente. Por tudo que nós fizemos. Outono, inverno, ou antes mesmo, no verão. Alinhamos, nos projetando, gente, no outono e no inverno. E agora é um tempo de aplicar essas estratégias e de estabelecer territórios. Quem perdeu tempo no inverno não vai entender. Contudo, o início da primavera, gente, para alguns é desastroso. Aí você vai dizer, por quê? Você lembra o que aconteceu no Egito? Gente, isso é profético. Isso é cíclico. Enquanto nós estamos nos movendo em peça, aonde o espírito da morte passa por cima, para muitos é um tempo de morte em tudo que é primogênito, em tudo que é primeiro. Só que, profeticamente, nós aqui, né, deliberamos para você profeticamente esse entendimento, porque não é isso que o Eterno quer para mim e nem para você. Primavera, gente, no hebraico em si é techubá, ou seja, retorno, ou resposta. E eu declaro profeticamente que esse mês seja uma resposta para mim, para a tua vida. Mesmo sendo um término de um ano, mas é a movimentação do retorno de um novo ano, de uma construção, de uma resposta de um novo ano. A Nara colocou aqui, né? 2 Samuel, capítulo 11, do verso 1, né? Na primavera, época em que os reis saem para a guerra, isso mesmo. Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Isto mesmo. É esse o tempo. É esse o tempo que o Senhor diz: avança. Então, há tantos significados sobre retornar, techuvá, renovar nas bênçãos do Criador sobre nós. Ou em tudo que há na primavera, porque é tempo já de começar a florir. Tudo que foi podado no inverno, as raízes, né, de orgulho, de toda essa estrutura, agora estão começando a brotar, desenvolver. A primavera vem com o quê? Com a luta para florescer e dar fruto. Então nós precisamos entender que nós precisamos agora profetizar para retirar tudo o que nós planejamos, colocamos no papel
para a prática. Quais são as suas novas ideias? Qual o seu plano de ação, né? Na administração, né? O qual eu também cursei, nós falávamos muito isso, né? Essa terminologia, né? Essa questão do planejamento e agora a execução, né? Ou seja, a curto, médio e a longo prazo, né? Então, é o momento dessas execuções de tudo aquilo que já a curto prazo se move, ou em médio ou a longo, né? Porque nós precisamos romper, né, as barreiras. Só que não há como adentrar em um ano novo se nós estamos presos no velho, presos em sentimentos, presos em ciclos, guardando coisas antigas. Gente, tudo que é antigo precisa sair. E nós precisamos arrancar de vez, o mais rápido possível, gente. Tudo que é da estação passada é momento de sair. Porque a Páscoa, Pêssar, gente, é tempo de milagre, é tempo de vida, aonde para muitos, infelizmente, né, é deliberado juízo, né, o anjo do juízo, o destruidor é deliberado também, né, o próprio anjo da morte, mas é um tempo de milagre. Só que nós saímos, nós nos movimentamos, nós avançamos, nós intercedemos, nós adoramos, porque é um tempo de adoração, para que o milagre aconteça em nossa vida. Às vezes nós liberamos profeticamente, gente, as direções, o jejum, tudo. Não é por fazer, gente. É uma questão profética. Nós nos movimentamos profeticamente, entendendo. E quanto mais você se desenvolve, você avança também. Só que guerrear não é para qualquer um, né? Ter o hábito, né? Agora nesse tempo agora, né? Nós vamos para meia-noite muito, né? É um tempo agora de ou, né? Estender um pouquinho a hora e guerrear, sair para a guerra, porque assim como fala Apocalipse 1, né? Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Então, chegou um tempo de tomar territórios para Jesus. Porque é esse o tempo em que, assim como eu falei, milagre. Porque na primavera, Jesus morreu e ressuscitou. Jesus tomou o lugar que o inimigo tinha posse, gente. Éramos escravos espirituais, aprisionados. E o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Literalmente agora é um tempo de nos vestir da armadura de Deus. Guerreiros, sabe? Tudo que nós vestíamos no passado não serve mais. Não serve mais. Então, precisamos nos consolidar e nos alinhar conforme a tribo de Judá. Tomar territórios e avançar. É tempo de guerrear já, gente. Especialmente é tempo de adorar. A arma é a adoração. Quantos louvores você pode, às vezes,
fazer orações de 1 hora. Um louvor vai quebrar cadeias. Um louvor em rendição, em batalha. É tempo de os tambores tocarem, gente. É tempo de emitir altas frequências do eterno. Porque nós vamos nos movimentar agora nessa adoração. E também já entendendo que será deliberado sobre nós, né? Em Issacar, a sabedoria do Senhor. E através do selado de Zebulon, nós temos tempos de romper. Aonde? Economicamente. Zebulon vem com essa essência. Imagine essa estação com essa dinâmica. Só que toma muito cuidado. Cuidado com o quê? Com as vozes que você escuta. Cuidado com a confusão, com a birra, com a irritação, sabe? A comichão o comichão no ouvido, como dizem, né? Cuidado com o retorno diante de uma estação passada para você se isolar, porque é um problema de Judá, o isolamento. Ou seja, todo mundo vai para a guerra, eu fico. E quando eu fico, eu peco. Quando eu fico, eu me isolo. Eu não estou presente ali. Né? Na administração, né, não é alguém, né, que está ali, um líder, né, ativo, presente, que entende, né, a sua equipe, que é como um líder espiritual, gente, que só manda, faz o jejum, faz isso, faz aquilo, e só cobra, 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 e não está presente, não cobre, né, a pessoa espiritualmente, não avança também junto com a pessoa. É tempo de nós não sermos como Davi, né? Que só envia, né? Mas não está presente. Só quer, né? Os despojos, mas não quer as marcas da guerra. Aí dá problema, gente. Porque toda guerra traz marcas. Como eu e você queremos nos libertar de algo se ficamos correndo das situações, das marcas que as guerras podem trazer? Não vai funcionar, gente. Eu vou esconder aqui esse sentimento. Eu vou esconder isso daqui. Eu não vou falar sobre isso. Isso daqui não. Não tem como esconder nada do Senhor. Não tem como esconder nada do Espírito Santo. Não tem como esconder nada de Jesus. Não tem. Esse é um tempo de adorar. É um tempo grandioso, né? Que eu gosto muito dessa questão aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um salmo que eu amo, né? Olha só. Tá um pequenininho, né? Olha, o Salmo 150, gente, olha, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderes feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, no reteté, né, gente? Louvai com instrumentos de cordas e com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louva ao Senhor. Aleluia. Para de estar resmungando, murmurando. Esse problema, e não sei o quê. Louva. Usa a tua boca para uma coisa que preste. Louva. Usa os teus dedos para dizer: Santo, Santo.
Tá doendo? Santo. Ah, minha cabeça? Santo. Ah, os meus pés? Santo. Ah, o meu estômago? Santo. Ah, o meu coração? Santo. Ah, o meu pai não tá bem? Santo é o Senhor. Ah, minha mãe não tá legal? Santo é tu. Ah, o trabalho não tá legal? Santo é o teu nome, Senhor. Eu te louvo, eu te adoro. Aonde quer que esteja, eu te adoro, Senhor. Eu uso o meu tempo para te adorar com o que eu tenho: trombeta, flauta, harpa, dança. Não me importo com o que possa me acontecer, mas eu te louvo. Eu tenho o meu tempo para te adorar e não para murmurar, para reclamar, para dizer que comigo nada funciona, porque não obtive essa cura ainda, porque continua isso comigo, porque eu não conheço aquilo, porque eu deixo de conhecer aquilo. Eu não quero saber, eu quero fazer como Abraão. Eu conheço hoje. E o Senhor diz: vai, no caminho você vai conhecer. O nosso problema é que a gente quer saber do ontem, saber do hoje, todas as coisas, e do amanhã. Com o Senhor não funciona assim. Vai. Eu vou te mostrar no caminho a estrada. Vai. Olha para trás, não. Para trás só vai ter estátua de sal. Não olha para trás. Não recua. Avança. Adora. A cada passo que você dá, eu mostro a ti o porquê ele aconteceu isso, o porquê deixou de acontecer, o porquê ele acontece. Eu te mostro. Porque sou eu quem te sara, sou eu quem te cura. Sou eu quem vigia a tua vida. Sou eu quem te guardo. Você imagina quem é você? Você imagina quem são os seus geracionais? Você imagina a luta que você enfrenta? E aí o Senhor, né, nunca está, ou nunca esteve, nunca vai deixar de estar longe, sempre perto de nós. Na luta, gente, na guerra, agora, é entender que nós vamos para uma batalha. Podemos levar arranhão, né? Vai doer ali, vai doer aqui, mas o Senhor está conosco. Ele não é um Davi, não, que coloca todo mundo na guerra e só quer os despojos da guerra. Não, ele está conosco na guerra. Ele é o quarto homem da fornalha. Tá achando pouco? Você tá pensando que no momento mais difícil da sua vida você estava só? Não, ele estava. Ele está contigo. Então, nesse mês, adore ao Senhor. Essa é a sua arma. Cantares de Salomão, capítulo 2, do verso 11 ao 13, diz: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores da terra. Chegou o tempo de cantarem as aves. E a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Então eu declaro sobre a tua vida agora: o inverno já passou. É tempo já de florescer. É tempo de cantar. É tempo de ouvir a voz do Senhor. É tempo de iniciar a dar frutos.
É tempo de exalar o bom perfume de Jesus. Então, vamos nos levantar. Para da letargia. Para de agir da mesma forma. Começa a mudar. Apóstolo, não está bem, mas eu estou aqui. O que a gente faz? Tem alguma palavra aí? Vamos falar essa palavra? Bora? Vamos. Vamos louvar? Vamos. Vamos guerrear? Vamos. Vamos avançar junto? Vamos. Não dá para ficar murmurando. Não dá para viver perdendo tempo. E eu digo, gente, a galera que é apóstolo sabe, né? A gente não tem tempo para perder tempo com certas coisas. Somos da ação. O que tem para fazer? Sabe? Pera, é isso aqui? Vamos lá, vamos orar. Gente, as armas que nós temos, qual é? Oração. O que é? Clamar ao Senhor, interceder. Tudo que Ele tem sobre nós. Nova temporada. Projetos. É tempo de executar. Ou nós agimos, ou ficamos presos no inverno, desanimados, dizendo: eu não suporto, Senhor, eu não aguento, eu não dou conta disso ou daquilo. Precisamos viver essa nova estação. Quais são os lugares, os sentimentos, as coisas que você, de forma repetitiva, faz a mesma coisa, vive aprisionado nas sepulturas, nos lugares, ou está ainda preso a defuntos. Gente, precisamos largar os defuntos que nós carregamos. Largar o que nos paralisa. Até quando vamos viver dessa forma? Quantas primaveras? Mesma coisa. Mesmo problema. Basta! Nessa nova estação. Unção do leão. Para quê? Conquistar território. Florescer, crescer, avançar, romper. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, gente. Eu tenho outro texto aqui. 1 Crônicas. Mais um texto para vocês entenderem. Isso é profético, gente. 1 Crônicas, capítulo 20, né? Capítulo 20. Vou fazer essa leitura aqui. Ó. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filisteus de Amon, veio e sitiou a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. Repetindo esse texto aqui, que é crucial nesse tempo agora. Porque é tempo, gente, de nós, como reis, como costume, sair para a guerra. Aqui foi Joabe que conduziu o exército, né, diante dos ataques bem-sucedidos. E durante toda essa operação aqui, né, ele cercou, atacou e destruiu. Olha, gente, não existe adoração sem guerra.
Vocês vão sentir. Se vocês se posicionarem adorando, vocês vão entender que é guerra. Ah, eu quero aprender a guerrear. Eu quero aprender. Adore. Ah, isso ou aquilo, tal, tal. Adore. Usa a boca para alguma coisa que presta. E presta muito. Porque o que o inimigo quer é nos fragilizar. Já atualiza a tua playlist aí. Porque o inimigo quer paralisar. Porque a adoração, ela é totalmente ligada a um estado, né? E isso, gente, é histórico. Ah, em filme é o que você vai ver. Antes de batalhas, tudo. A frequência era motivada em um estado de guerra. Aonde? Tambores. Aonde se elevava a frequência. Então, será que nós estamos fracos? Será que nós nos encontramos perdidos? Ou derrotados? Ah, estamos em uma estação errada, na verdade. Ou vamos entrar de forma errada. Porque nós precisamos entrar como guerreiros, reis e sacerdotes, desde já nessa temporada. E já afiado, gente, com, né, os salmos aqui. Tem mais um aqui? Olha só. Salmos 144. Olha. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. O Senhor, que é o homem, para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem, para que o estimes. O Senhor é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e despeça os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico. Olha só, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória e vai nos dar em nome de Jesus. Grandiosas. Quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam da sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares. E eu profetizo, em nome de Jesus, em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Assim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Eita, glória! Mãos para segurar o que, gente? A espada. Dedos para quê? Para a adoração, ó. A adoração profética com seus instrumentos. Então, esse é um tempo de definição. Você precisa se definir. O Senhor quer te definir.
Porque na guerra, quem é indeciso, quem é morno, quem é frio, quem não sabe o que quer, quem não sabe onde quer ficar, quem quer uma vida de qualquer jeito, indecisa, morre. Você que está ainda distraído, na guerra pode morrer também. Às vezes você nem imagina, mas é espiritualmente. Olha, uma coisa eu aprendi de forma ministerial, gente. Eu aprendi, sabe com quem? Com Gideão. Sabe, eu agradeço pelas pessoas que estão conosco no ministério. Gente, de uma forma tão especial. Eu sou grato, eu oro, sabe? E eu vejo muito em Gideão. Ele não venceu com multidão, não venceu com quantidade. Ele venceu com pessoas que estavam decididas a lutar com ele. É isso que eu almejo, pessoas que não desistem, gente. Porque quantas vezes eu pensei em desistir? Até com vocês mesmos do Ministério da Baeste. Quantas vezes? Quantas lutas e que não quero menosprezar a de vocês, mas, gente, é pesada as lutas. Mas eu observo que Gideão não venceu com multidão. E aqui amo vocês, aqueles que diariamente nós colocamos propósitos, nós vamos ali aos trancos e barrancos, chorando, vai ali, vai aqui, mas estão decididos, querem avançar. Porque não é fácil, gente. Nós achávamos que, eu vou pagar um curso, eu vou pagar né, um, como é, tem tantos nomes que dão, né, gente, nesse tempo agora, né, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e, gente, a gente vai ver, e aí, cadê? Porque é um processo, gente. Mentorias, isso mesmo, Alda. Gente, é um processo. Processos de anos juntos. São camadas, são capas, são estruturas muito grandes e dolorosas. Vocês sabem disso que estão conosco, assim, mais achegados, né, nessas questões de ministério. Por quê? Porque a cada ano vocês vão vendo, nossa, eu achei que estava legal aqui, eu achei que já tinha feito aqui. Às vezes os profetas, né, às vezes os profetas aí que, nossa, e eu pensei que estava tão legal e não estava. Nossa, eu pensei que eu tinha feito tanta coisa. Aí o Senhor vai e leva a gente a uma outra questão que, nossa, não para desfazer ou dizer que nada prestou, mas para dizer, olha, eu não quero você naquela questão rasa ali que você achava que era a coisa mais maravilhosa. Eu quero você em águas profundas. E nas águas profundas, né? Os demônios são maiores. O problema é maior. E se o problema é maior, porque a tua vitória ela é maior. E eu te levando para águas profundas, porque eu sei que foi para isso que eu te criei. Eita glória! Quem sou eu na fila do pão? É isso aí. Então, gente, nessa temporada, eu quero que vocês marquem essas coisas. Vão acontecer coisas para tirar você, eu, todos nós do posicionamento, do foco, da direção, né? Do entender a guerra. Ou seja, vai nos colocar em distrações. Distrações. Ou vai voltar aquela questão, as dúvidas. Pera, será que é isso mesmo que o Senhor quer comigo?
Será que é esse o meu chamado? Senhor, será que o Senhor quer isso comigo? Qual é o meu propósito? Que destino é esse que não chega? O que é? Ou deixou de ser e tal? Aí eu vou duvidando. Esse ministério. Esse negócio de tempos e estações. Esse negócio aí, tal. Nunca chega, tal. Aí, dúvidas e mais dúvidas. E se eu não tenho certeza, se eu não me posiciono, se eu não avanço, se eu não coloco, né, as minhas mãos, se eu não me levanto para a guerra, se eu não coloco os meus pés firmes na rocha, há dúvidas. E quando há dúvidas, há uma facilidade, né, do inimigo das nossas almas nos desviar e nos trazer para caminhos diferentes na nossa vida. E nós, às vezes, achamos que estamos legal. Minha vida dessa forma tá legal. Para que igreja? Para que estar em cobertura espiritual? Para que estar com pastor? Para que estar com apóstolo? Para que estar isso? Para que estar aquilo? Decida-se. Nunca pense que o que você está fazendo, vivendo, é o bastante que o Senhor quer. É o que você, na sua acomodação, já está aí no sofá. Não quer a profundidade do Senhor. Já está acostumado com essa mesmice, com os mesmos problemas de cônjuge, com os mesmos problemas de filho, com os mesmos problemas de trabalho, com os mesmos problemas, né, de tudo. Por quê? Porque enfrentar dói, né? Tocar na ferida dói. Mas o Espírito Santo quer que você toque para você entender ali, ó. Tá vendo o que aconteceu aqui? Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Vamos ser curados? Vamos nos posicionar? Tá na hora, né? Já doeu muito, né? Não precisa doer mais. Libera isso. Perdoa isso. Renuncia isso. Avança nisso. Não fica mais nesse lugar. Não é mais o teu lugar. Avança. Se posiciona. Porque se você não se posicionar, nunca irá conquistar. Está acostumado com o que você já tem? Você acha que é isso que o Senhor tem para a sua vida? Ou você quer dar mais passos no Senhor para conquistar? Às vezes a gente não está entendendo nada, gente. Às vezes a gente, no meio, né? No meio de um lugar, de uma batalha e tal, no meio do ambiente em que a gente está tão bem, os processos estão andando, aí chega algo e pá, perder o emprego. Chega algo e pá, uma pancada, né? Briguei com não sei quem, tal. Senhor, estava tão bem, estava tudo certinho. Eu estou fazendo tudo certo. Aonde é que eu estou errando? Gente, o problema não é você. A questão é que o Senhor quer te levar em um lugar mais alto e tirar você da acomodação. E vai doer, gente. Vai doer. Eu sei por experiência própria. Alda, a filha do pão tem que andar. Isaías 43, 18, 19. Deus nos fala para não nos lembrarmos das coisas passadas e nem considerar as coisas antigas, pois Ele está fazendo coisas novas. Em nome de Jesus, eu profetizo essa palavra para todos nós, Nara, em nome de Jesus. Gente, a gente pode nem estar entendendo muitas coisas. Como que o Senhor fala que irá nos abençoar e profetiza e traz visão e não sei o quê? E eu estou passando por luta. Para onde eu vou? Gente, Jesus é o caminho. Foi a mesma coisa que os discípulos disseram, né? Para onde iremos?
aqueles que se posicionaram. Por que, gente, pensar em desistir de tudo aquilo que o Senhor me deu? Às vezes é tão difícil conquistar. Por que retroceder? Por que parar? Por que eu quero retroceder? Às vezes fica a pergunta, e eu faço comigo mesmo isso. Às vezes porque a gente não tem realmente a convicção do nosso chamado. Porque se nós temos, nada nos faz retroceder. Não importa uma situação ali ou aqui, não importa nada. Ah, aqui não está legal? Eu avanço, mas eu não retrocedo. Olha, esse é um tempo. A primavera é tempo de pessoas serem forjadas. Você acha que já foi forjado? Misericórdia comigo mesmo, né, gente? Nossa, já passei por muitas coisas. Aí você vai dizer também, nossa, passei também por muitas coisas. Aí o Senhor disse, ah, foi? Tem mais uma coisinha pra gente esse ano. Porque esse é um tempo em que o Senhor irá provar nossas convicções. Quais são as suas convicções? Realmente é isso mesmo? Ou quer viver essa coisinha assim? Porque o Senhor quer saber se você vai retroceder ou você vai seguir. Será que realmente está no ministério? Será que realmente entender que você foi chamado na sua casa como sacerdote mesmo? Como o evangelista que traz aquela mensagem, traz luz na casa? Será que eu tenho mesmo convicção? Será que eu vou retroceder ou eu vou seguir? Gente, não retroceda. Porque é na primavera, é em Nissan, que o Senhor, ele vai saber onde estão nossas convicções. Se é nele ou não. Se ele confiou isso em você, não importa as pessoas, não importa a situação, não importa nada. Esteja convicto. Seja vigilante. Não retroceda. Por nada. Nem um milímetro. Pode acontecer o que for. Não retroceda. Porque é um tempo de nós sabermos. E do Senhor saber, né? Se as nossas convicções estão nele ou nas coisas. Ah, eu estou buscando ao Senhor porque eu quero isso ou aquilo. Porque eu quero não sei o que, tal, 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 e não primeiramente nele. Será que é nele ou nas coisas que ele pode me proporcionar? E às vezes a nossa libertação, o nosso avanço, ela demora mais porque o Senhor quer trazer em nós esse entendimento. Filho, eu quero que você me ame primeiramente. Eu quero que você me enxergue como pai. Eu quero que você entenda que eu sou pai. E por ser pai, automaticamente eu te vou proporcionar. Mas não é, uma questão de, eu só quero que as coisas que tem no seu bolso, pai, eu vou ali na sua carteira, só o que o senhor tem. Eu vou na sua conta bancária.
e não o que o Senhor é para mim. Pai, uma das maiores dificuldades, por isso que eu estou batendo na tecla, né? Às terças, e vou continuar, a respeito da paternidade. Às vezes nós estamos aqui, nós queremos as coisas, né? E que Deus resolva todos os nossos problemas, né? Um Deus, né? Às vezes até distante, porque nós não queremos, né? Muito contato, porque nós estamos muito feridos, né? Nós queremos o que Ele tem ou o que Ele vai resolver, né? Resolve aqui esse problema aqui conjugal, resolve aqui esse problema aqui financeiro, resolve aqui esse problema do meu filho, resolve aqui esse problema aqui na empresa, resolve aqui esse problema no meu trabalho, resolve. Porque eu sei que o Senhor é Deus, resolve. Mas eu não quero intimidade com Ele. Eu não quero amar Ele. Eu não quero conhecer Ele. E é aqui que eu não entendo, né? O que é carregar essa marca de vencedor. Não saia do lugar correto, gente, que o Senhor te chamou. Não saia. Que é o centro da vontade do Eterno. Não saia. Leão, ele tem os pés firmes na terra. Na terra. Então, firme os seus pés no caminho santo do Senhor. A Alda colocou, é preciso aprender a ser filho também. Sim. Às vezes, né, Alda, eu falo por mim também, a gente bate um papo aqui, né, eu não tô aqui, né, acusando nada, mas a gente, às vezes tinha, né, uma ideia sobre o que era ser filho, o que era ser pai e tal. A gente começa a aprender de uma maneira totalmente diferente, né? E eu, particularmente, quando às vezes estou fazendo nessa essa questão, né, das aulas, os resumos, gente, é forte, né? É forte, porque mexe muito com a gente. Mexe muito, porque primeiro nós somos curados, né? Para depois passar. E, e na verdade, né, voltando para essa questão paterna, é, a gente não chega a ver isso, né? É, e é por isso que o Senhor quer curar, né, esses, esses espaços vazios, né? Esses espaços deixados, né, por sequelas, né, paternas, né, biológicas. E é muito interessante mesmo. E aí nós vamos, né, aprendendo a ser filhos, né, Alda? Glória a Deus. E é por isso que eu digo a vocês, gente, como filhos, aprendendo a ser filhos, que nós precisamos nos levantar. Precisamos avançar, gente. Olha, levante-se, avance, se posicione. Se posicione. Alda, mas é um problema geral, né? A gente está. É um processo, na verdade. Isso mesmo, um processo em andamento. Isso mesmo. É. E é profundo, né? E quanto mais nós vamos cavando, a gente vai entendendo, né? E esse entendimento nos faz nos posicionar. E é lindo, porque a gente vai reconhecendo um Deus Pai. Um Deus Pai. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. É confiante, né? Levando em conta, né, Alda, essa questão, é, gente, eu não sei você, o pouquinho que nós, né, estamos avançando, né, diariamente. Eu pergunto a você, porque essa pergunta eu pergunto a mim também, né? Em outros tempos, se nós não pudéssemos conhecer esse Pai, tivéssemos essa confiança, mesmo gente sofrendo, nossa, não tá legal o meu dia a dia, não tá legal,
Mas, gente, a confiança em Deus, na paternidade dele, no processo, no amadurecimento. Nossa, se fossem outros tempos, já estávamos ansiosos, isolados, desesperados, né? Já pensando em ponte, já pensando em estrada, já pensando em pensamentos de morte, N coisas. Tomando medicações, por aí vai, por aí vem. Hoje, eu quero que vocês reflitam, tá? Eu não estou posicionando. Reflitam com vocês. Eu estou falando, primeiramente, eu. Primeiramente, eu, tá? Tudo muda. Porque eu me levantei para conhecer esse pai, para avançar, para me posicionar. A Jaqueline, tudo estaria perdido sem direção. Verdade. Então, nesse tempo aqui, gente, é um tempo de conquistar territórios que ainda nós não conquistamos. O que você ainda não conquistou? O que é que atrapalha? Nós vamos trabalhar muito isso nessa estação. Nós vamos trazer questões, né? Cadeias que nos aprisionam. O que é que ainda nos aprisiona? Quais são esses territórios que nos aprisionam? E o porquê nós não conquistamos ainda? Nossa, o porquê eu não consigo sair, né, desse lugar, dessa fortaleza, desse ambiente? E por que não conquistei ainda? Nós vamos nos mover aqui, ou seja, sejamos fortes, sejamos corajosos, mas nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar. Olha só, eu quero abrir com vocês, né, Isaías capítulo 35, ó. Isaías capítulo 35. Vou fazer essa leitura, né, pra gente. Juntos aqui, ó. Capítulo 35, tá? O deserto e a terra se alegrarão. O ermo exultará e florescerá, como o narciso. Florescerá abundantemente, jubilará de alegria e exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, é o que eu profetizo sobre vós. Não temais, eis o vosso Deus. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem e nos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como cervos e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia esbraseada se transformará em lagos e a terra sedenta em mananciar de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva com canas e juncos, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará. Nem mesmo o louco. Ali não haverá leão, animal feroz, não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna e coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá a tristeza e o gemido. Pai, eu profetizo sobre os teus filhos agora. Em nome de Jesus. Que todos serão resgatados do Senhor. Todos voltarão.
e virão a Sião diante deste tempo de adoração com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a cabeça de cada um, Senhor Jesus. Terá um gozo. E a alegria do Eterno alcançará todos eles. E toda a tristeza, todo o choro, todo o gemido, todo o isolamento, toda a desistência, todo o medo, toda a ansiedade, toda a depressão, todo o sentimento de desistência, todo o sentimento, Pai, de desespero sobre o amanhã, das contas a pagar, de como será. Tudo isso fugirá no Senhor, diante do Senhor, Pai. Porque nós confiamos em Ti, Senhor Jesus. Todos os lugares, só, Pai, haverá alegria. Ambientes em que os chacais conseguiam viver, Pai, só eles. Ambientes de tristeza, ambientes, Pai, de escuridão. Declaramos que vai brotar a erva verde, nascerá plantas aquáticas, juncos, bambus. Aonde havia terra deserta, seca, Pai. Passará um caminho largo das tuas águas sobre nós. Será chamado o caminho da santidade. Por esse caminho, os impuros não poderão passar. Somente nós, Senhor, que obedecem a Ti. É por isso que nós clamamos a Ti, Senhor. E eu já oro aqui, Senhor, adorando ao Teu nome. Clamando a Ti, Senhor Jesus. Mesmo, Pai, quaisquer que sejam as pessoas simples, sem instrução, não se desviarão, Pai, desse caminho, que é o Teu caminho, a verdade e a vida. Nenhum leão das trevas atacará de surpresa. Nenhuma raposa, nenhum corvo, nenhuma besta fera, nem nada. Ao longo desse caminho, nós somos seguros debaixo das tuas asas. Não haverá animais ferozes, Senhor. Porque por esse caminho, apenas os salvos passarão por ele. Nós, Senhor Jesus, as nossas famílias, as nossas gerações, porque nós declaramos que fomos comprados pelo Senhor. E por isso passaremos por esse caminho, entraremos em Sião, cantaremos, Senhor, alegremente, e viveremos felizes para sempre. E eu declaro e profetizo: não mais haverá dor ou tristeza, porque recebemos alegria, Senhor Jesus. Mesmo sabendo que esse tempo é um tempo, Senhor, que pode gerar medo, ataques de ira, contendas, problemas. Eu sei que contigo, Pai, nós adoramos o Senhor. Adoramos a Ti, Senhor. E avançamos no Senhor. É tempo de resposta. É tempo de retornar. É tempo de avançar. É tempo das bênçãos do Senhor, dos espólios, serem atrelados sobre nós.
É tempo de guerrear com as mãos erguidas para a guerra, com espadas levantadas e escudos erguidos, adorando, louvando, clamando, intercedendo de pé, como soldado. Não é tempo mais de estar agachado. É tempo de estar de pé para a guerra. Ó, posicionado, olhando para o alto. Adentre nesse tempo agora. Levante-se! Erga-se! Chegou um tempo de tomar territórios. Chegou um tempo de reis e sacerdotes reinarem. Saiam do passado. Saiam do inverno. Pai, nós declaramos oficialmente agora, diante dos teus filhos, o arrancar das vestes antigas do inverno, do outono e do verão. Que sejam elas retiradas agora. Se os seus filhos estão presos em estações passadas, tempos passados, que eles sejam resgatados pelos anjos do Senhor agora. Se alinhem na primavera agora. Que comecem os tambores a serem tocados agora. Que comece o avanço do Senhor ser alinhado agora. Que haja o emitir, Senhor, das frequências celestiais do Senhor. Que haja o mover profético do Senhor. Senhor Jesus, que as notas musicais sejam ouvidas agora. Pai, movemos agora nesse tempo agora, diante do mover do toque do chofar. Toda confusão maligna, arranca os teus filhos desse tempo agora. Que eles venham vestir, Pai, as vestes da primavera agora. Desde já, Pai, tempo de governar, tempo de adorar, tempo de sair para a guerra, tempos de terem as armas renovadas, armas alinhadas, armas, Senhor Jesus, movidas, Senhor Jesus, revestidas do teu poder. Ah, Pai, que as armas sejam desembainhadas agora nessa estação. Que seja um tempo de execução. Arranca o desânimo. Arranca dos teus filhos agora todo pensamento de desistência, de paralisias. Que haja a unção do leão da tribo de Judá agora. Tempo de conquistar territórios. Tempo de florescer. Tempo de crescer. Tempo de avançar. Rompam em um nome poderoso de Jesus. Adorem, guerreiem, não recuem por nada. Não recuem por nada. Não recuem por nada. Em nome de Jesus. Pai, eu profetizo sobre os teus filhos agora. 2 Coríntios, em nome de Jesus, o qual o Senhor deliberou agora, Senhor Jesus, profeticamente, sobre eles agora. Nós declaramos, Senhor Jesus, o alinhar de 2 Coríntios, capítulo 2, que diz: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza, porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós,
de que a minha alegria é também a vossa, porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas por mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que, em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre vós. Pois não lhe ignoramos os desígnios. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, em uma porta se me abriu no Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte, para a morte. Para com aqueles, aroma de vida, para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros, mercanejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Pai, nesse momento eu oro sobre os teus filhos. Que eles sejam, Pai, alinhados agora, diante do teu amor, diante da tua misericórdia. E que seja ela, Senhor Jesus, de forma ousada, alinhada sobre os teus filhos. Assim como Paulo, Senhor Jesus, ele deliberou algo tão profundo, o qual, Senhor Jesus, em certo momento, Senhor, porventura ele declarou que se regozijava nas fraquezas, nos insultos, nas suas necessidades, nas perseguições, nas angústias, em tudo, Pai. Mas em ti, Senhor, quando ele, ou quando nós, assim fracos, é que em ti somos fortes. E é nessa confiança que nós declaramos, Senhor Jesus, que não estamos perdidos, não estamos derrotados, porque estamos na tua presença. Estamos alinhados, Senhor Jesus, com o leão da tribo de Judá. Louvado seja o Senhor, que é a nossa rocha. Que seja um tempo de treinar as nossas mãos e os nossos pés para a batalha. Que haja habilidade. Sejam revestidos em novas armaduras. Sejam alinhados totalmente no Senhor e na força do seu poder. Porque, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder.
Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as cidades do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Pai, nesse momento agora eu oro para com os teus filhos. Ao despir, Senhor, de armadura, de vestes antigas, de estações antigas, e do alinhar, Senhor, da estação primavera, sejam eles revestidos com a armadura do eterno. Para este tempo agora, que o Senhor vistam cada um de vós com novas armaduras. Que haja o estender do estandarte dessa estação, da tribo de Judá, do mover do Senhor para este tempo. Que haja o alinhar, Senhor Jesus, de todo o mover desse tempo agora. Em o nome poderoso de Yeshua, sejam guardados no Senhor. E apenas nele avancem. E que toda a indecisão seja destruída agora. E vençam em nome de Jesus. Se posicionem. Amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Shalom, shalom.